Hi, how are you? Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, fazendo a correção de alguns exercícios que haviam sido propostos para vocês lá no livro de atividades, ok? Então, nós vamos fazer a correção de alguns exercícios sobre os musical instruments e também sobre os relative pronouns, sobre os pronomes relativos que nós havíamos estudado nas aulas anteriores, ok? E por fim, nós vamos fazer também um exercício lá da página 16. Então, hoje os nossos estudos serão todos no livro de atividades. Então, eu convido vocês a pegarem comigo para que a gente possa fazer a correção destes exercícios e ficar tudo certinho, ok? Nós vamos iniciar com uma atividade que era bem simples, né? Acredito que todos vocês tenham feito este exercício que eu havia proposto para vocês lá na semana do dia 18 de maio. Então, é um exercício que foi passado há bastante tempo. Nós vamos conferir ali o exercise 11 da page 14. Certo? Então, lá na page 14, o exercise 11 diz o seguinte: Complete the crossword puzzle to name this musical instrument. Então, complete as palavras cruzadas para nomear estes instrumentos musicais. Então, eu coloquei aqui só para conferir a escrita, tá? Então, nós tínhamos lá o number 1, keyboard, number 2, violin, number 3, piano, number 4, guitar, number 5, electric guitar, number 6, bass guitar, number 7, flute, number 8, trumpet, number 9, tambourine e number 10, harmônica. Né? Então, aqui, todos os instrumentos que a gente havia trabalhado nas aulas anteriores. Keyboard, então é o teclado. Violin, violino. Piano, piano. Guitar, né? Que às vezes confunde, é um falso cognato. Guitar é violão. E aí, o electric guitar é a guitarra. E bass guitar é o baixo. Daí nós tínhamos flute, que é a flauta, trumpet, que é o trompete, tambourine, então o tambourine é o pandeiro, e harmônica, que é a gaita. Certo? Então, confiram se vocês escreveram certinho, se não ficou faltando alguma letra em cada uma destas palavras referentes aos musical instruments. Se vocês quiserem pausar o vídeo para anotar certinho, para conferir, fiquem à vontade. Aí nós damos sequência nas nossas correções, ok? O próximo exercício que a gente vai corrigir, pessoal, é o exercício number 13, que está lá na page 15. É o exercício 13 da página 15. Este exercício, ele pedia o seguinte. Ele pedia para que nós associássemos as colunas como forma de montar as sentenças. Né? Então, match the columns to create sentences. Nós temos as duas partes das frases e a segunda parte, que é o que está embaixo, ela está com os pronomes relativos que a gente havia estudado. Então, estes pronomes relativos, eles também auxiliavam na hora de nós buscarmos pelo significado, né, pelo sentido que a frase deve ou deveria ter completa. Ok? Então, olha lá. I talked to the singer. Então, eu falei com o cantor. Então, qual das sentenças de baixo será? Tem alguma coisa relacionada a cantor? Então, é a segunda opção, né? Whose
songs I love. Então a frase completa fica I talk to the singer whose songs I love. Então eu falei com o cantor cujas músicas eu amo. Então dá uma ideia de posse aí. Lembra que a gente havia estudado lá atrás? Então o cantor cujas músicas, ou seja, as músicas pertencem a este cantor, as músicas que eu amo, tá? I talk to the singer whose songs I love. A letra B. The Music Festival. Então, na letra B, eu estou falando do festival de música. Então, eu estou falando de coisas, tá? Observando as opções ali, ó, qual daqueles pronomes relativos é usado para coisas? Which ou então o that, que está na primeira frase. Mas na primeira frase, eu estou falando de aniversário. Então, aquela frase está se referindo a uma pessoa. Então, eu não posso usar she, como está aparecendo na primeira frase, para se referir ao festival de música, né? Então, a opção correta aqui é a última frase. Which lasted a whole weekend was a success. Então, a frase, ela significa o festival de música que durou o fim de semana inteiro foi um sucesso. The music festival which lasted a whole weekend was a success. Ok? Então, a letra B vai lá na última frase. Letra C. Charlie said the band is looking for someone. O Charlie disse que a banda está procurando por alguém. Então aqui eu estou falando de pessoa, ó. Banda, alguém. Então Charlie said the band is looking for someone who can play drums really well. Então a banda está procurando por alguém que pode tocar, lembra lá, drums, bateria, muito bem. Então Charlie said the band is looking for someone who can play drums really well. Então, letra C. Próximo, Sandra lost the tambourine. Então a Sandra perdeu o pandeiro that she got for her birthday, que ela ganhou de aniversário. Aí sim é a primeira frase, né? Porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, Sandra é uma pessoa. Então, Sandra lost the tambourine that she got for her birthday, que ela ganhou de presente de aniversário. E o último, que é a letter E, that's the music store, aquela é a loja de músicas, where the orchestra gets their instruments. Então, aquela é a loja de instrumentos musicais, né? Aquela loja de música, enfim, onde a orquestra compra ou consegue os seus instrumentos. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham feito certinho aí o exercício. Caso vocês se perderam, eu vou falar a sequência como que ficou, então. D, A, C, E, B. Né? Em inglês, D, A, C, E, B. Ok? Então, completem aí, pessoal. Dando sequência, então, nós temos também a correção do exercício 14, do exercise 14, ainda na página 15, na page 15. Era o mesmo uso dos pronomes relativos que a gente estava estudando, que eu havia explicado para vocês nas aulas anteriores. E o exercício 14 dizia o seguinte: choose the best relative pronoun to complete the sentences. Escolha o melhor pronome relativo para completar as sentenças, certo? Então, como nós tínhamos duas opções, nós tínhamos que escolher a opção correta, de acordo com a frase. A.
The drummer also sings, is the leader of the band. Então aqui, o baterista, que também canta, é o vocalista da banda, né? Então, neste caso, eu estou falando do drummer, eu estou falando de uma pessoa, né? Então, o vocalista. Para o vocalista, eu uso who ou eu uso which? Eu devo usar o who, porque who é utilizado para pessoas, which é usado para coisas, ok? Então, na letra A, the drummer who also sings is the leader of the band. Então, vocês podem grifar ou circular, tá? Conforme vocês fizeram aí. Apenas corrija se ficou certo. Então, the drummer who, porque eu estou falando de pessoa. Na letra B, the studio is musicians record their music. Então, o estúdio, eu estou falando de lugar agora. O estúdio é onde os músicos gravam as suas músicas. Então, como eu estou falando de lugar, para lugar nós usamos where, porque o that é usado para coisas. Lembra lá que nós estudamos? Então, the studio is where musicians record their music. Muito bem, então confiram aí, pessoal. Na letra C, a music producer is the person manages how an album sounds. Então, um produtor musical é a pessoa, tá? Então, é a pessoa que lida, que gerencia como, né, o álbum vai soar, como quais serão as músicas, né, para o álbum. Então, neste caso aqui, nós temos as opções who e whose. Só que vocês se lembram que o whose, ele é utilizado no sentido de posse? Aqui a frase não está indicando posse, ela está apenas apresentando quem é o produtor musical, tá? Então vai ficar a music producer is the person who manages how an album sounds. Ok? Letra D. A hit is a song makes a lot of success. Então, um hit é uma música que faz muito sucesso. Então, vocês viram que agora aqui eu estou falando do hit, eu estou falando da música e não de uma pessoa. Então, a opção correta é which. A hit is a song which makes a lot of success. Ok? Então, a hit is a song that makes a lot of success. Depois, na letra E, the artist, então o artista, song is a hit, becomes a celebrity. Então, o artista cuja música é um hit se torna uma celebridade. Então, aqui, nós não estamos falando do artista. Nós estamos falando que a música, né, que se torna ali um hit, pertence a esse artista, ou o artista corresponde a essa música que se torna um hit. Então há uma relação de, entre aspas, de posse nessa frase, né? Então cabe aqui a tradução que nós damos lá do cujo ou cuja. Então the artist, o artista cuja música é um hit, se torna uma celebridade. Neste caso, então, fica whose. Ok? Na letra F, nós temos ali, a playlist is a list of songs any person can create. E então, neste caso aqui, nós temos que a playlist, uma playlist, né, que a gente está acostumado a dizer, é uma lista de músicas que qualquer pessoa pode criar.
Só que vocês viram que nós estamos falando da playlist. Eu não estou me referindo a lugar. E esse where que apareceu ali, pessoal, ele somente é usado para lugar. Ele significa onde. Então, a playlist is a list of songs that any person can create. Porque nós estamos falando da playlist. Então, é uma coisa, né? Então, nós usamos o that. Certo? Então, conferindo. Letter A, who. Letter B, where. Letter C, who. Letter D, which. Letter E, whose. Letter F, that. Ok? Então, confiram aí, pessoal. Assinalem as opções corretas. O exercício 15, como também se trata de uma correção, eu já deixei ele até preenchido para, né, não gerar muita confusão aí na hora de conferir com vocês. O exercício ele era um pouquinho mais complexo. Ele pedia para que nós completássemos as frases com os pronomes relativos e que nós associássemos as frases a cada uma das definições que estão lá em cima. Então, olha o que o exercício diz. Match each word with its definition. Then, use a relative pronoun to complete the sentences. Então, associe cada palavra à sua definição. Então, use um pronome relativo para completar as frases. Então, as palavras que nós tínhamos eram harmônica, microphone, score, auditorium, chords e composer. Então, ali, harmônica, a gente já havia visto há muito tempo, né? Gaita. Microphone, microfone. O score, que a gente já viu, né, há bastante tempo, é aquela trilha sonora orquestral, né, que geralmente ela é feita especificamente para um determinado filme. Auditório, que é geralmente onde tem algum show, alguma apresentação, né? Na letra E, chords, são os acordes, né? Quando a gente fala os acordes musicais. E composer é o compositor, tá? Então, buscando o significado, ó, harmônica. A small musical instrument that is played with the mouth. Então, é um instrumento musical pequeno que é tocado com a boca. Então, nós usamos o that porque nós estamos falando do instrumento musical. Então, completem com a letter A e com o pronome relativo. Confiram ali, ó. B. Microphone is a device into which people speak or sing to make them sound louder. Tá? Então, o microfone é um dispositivo através do qual as pessoas cantam, falam ou cantam para serem ouvidas mais alto. Tá? Então, which. Lembrando, pessoal, que quando nós estamos falando de coisas, pode ser which ou that. Então, se vocês no lugar do that colocarem o which e no lugar do which colocarem that, está correto, ok? C. Score. Orchestral music that is written for a movie or play. Então, é uma música orquestral que é escrita para um filme ou para uma peça. Então, novamente, pode ser which ou that, certo? Auditorium, auditório. A large room or building where people gather to watch a performance. Então, o auditório é uma sala ou um prédio, né, uma construção grande, onde as pessoas se reúnem para assistir uma performance. Letra E, chords. A group of 3 or more musical notes that are played or sung at the same time.
Então, os acordes é um grupo de 3 ou mais notas musicais que são tocadas ou cantadas ao mesmo tempo, tá? Então, aqui novamente, ó, tem o that. Se eu quiser, eu posso usar o which, porque eu estou falando de coisas, né? As notas musicais. E por último, a letra F, composer, que é o compositor. A person who writes music. Então, é uma pessoa que escreve músicas. E vocês se lembram também que quando eu falo de pessoas, eu posso trocar o who por that. Então, se vocês colocarem aqui na letra F, o that também fica correto. Ok, pessoal? Então, confiram aí se vocês fizeram certinho. Espero ter esclarecido, caso tenha ficado alguma dúvida, tá? E, por último, para nós terminarmos, nós vamos fazer este exercício que vocês estão vendo aí, que é o exercício 16 da página 16, ainda aqui no livro de atividades, tá? Qual que era a proposta do exercício? O exercício, ele pede ali, ó, look up these words in a dictionary and write down their definitions. Remember to use a relative pronoun in each definition. Então, procure estas palavras em um dicionário e escreva as definições delas. Lembre-se de usar um pronome relativo para cada definição. Então, aqui, pessoal, para ficar mais fácil, né? Assim como vocês viram ali atrás, que a gente teve que associar as definições de acordo com as colunas, usar o pronome relativo, para ficar mais fácil, o que eu fiz? Eu já coloquei a definição aqui e eu já destaquei os pronomes relativos que a gente pode utilizar. É claro que, dependendo de como cada pessoa escreve a definição fica diferente, o pronome relativo pode ficar diferente. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar. Ou então, se vocês quiserem utilizar a sugestão que eu coloquei aqui, tá tudo certo também, certo? Então, ali a gente tinha que buscar uma definição para violonista. Então, violinist. A person who plays the violin. Né? Então, vocês podem colocar. Quem é um violonista? É uma pessoa que toca violino. Né? Óbvio, é uma definição simples que aparece até nos dicionários, tá? A person who plays the violin. Na letter B, nós temos ali cello. A large musical instrument that is held between the player's knees. Então, o cello, né, que é o violoncelo, é um instrumento musical grande que é segurado entre os joelhos do músico, né, da pessoa que toca, tá? Então, a large musical instrument that is held between the player's knees. C. Orchestra, né, orquestra. A group of musicians who usually play classical music together. Então, a orquestra é um grupo de músicos que geralmente tocam músicas clássicas juntos, ok? E a D, conductor, né, o condutor, a person. Aqui eu acabei pulando, pessoal, agora que eu percebi. Eu fui da C para D, só que na verdade a D é pit, tá? Mas considerem o conductor, que está aparecendo aqui na letra D, como a letra E, tá? Não tem problema nenhum. Considerem o conductor na letra E normal, ó. Conductor, que é o condutor. A person who directs the performance of a group of musicians, tá? Então, o conductor é a pessoa que dirige ou que direciona a performance, né, o desenvolvimento de um grupo de músicos, tá? E o que estava na letra D ali, que eu acabei pulando aqui, foi sem querer, foi um erro, eu vou falar para vocês, a gente comenta, e daí na próxima aula eu
eu coloco escrito para vocês, tá? Para vocês conferirem, ó. Pit, né? Então, na letra D, nós temos o pit. The space in a theater, que significa é o espaço em um teatro. The space in a theater where, né, que significa onde, an orchestra, uma orquestra, toca, plays, tá? Então, ó, the ou the, né, que a gente fala the space in a theater, theater de teatro, where an orchestra, tá até escrito ali na letra C, orquestra, ó, orchestra plays, onde uma orquestra toca, tá? Mas não se preocupem se vocês não conseguiram pegar todas as palavras da frase. Na próxima aula, eu coloco ali certinho para vocês a escrita desta frase em inglês. Ou se vocês quiserem colocar em português ali mesmo, não tem problema. Depois a gente só confere então. Certo, pessoal? Então, basicamente isso. Eu espero que vocês façam então todos os exercícios. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!